Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 172 da nossa leitura do Novo Testamento, nós vamos ler o capítulo 5 de 1 João e o livro de 2 João. Vamos à leitura? 1 João 5. A fé em Jesus e as suas consequências. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. A eficácia da oração. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Bem, a segunda carta de João, também chamada de 2 João, é uma carta curta do apóstolo João que alerta sobre a importância de manter a doutrina cristã e rejeitar falsos ensinamentos. Ela enfatiza a necessidade de andar na verdade, amar uns aos outros e ter cuidado com aqueles que ensinam heresias. A carta alerta para o cuidado com aqueles que negam a encarnação de Cristo e ensinam doutrinas que não estão de acordo com a verdade cristã. João enfatiza que os crentes devem andar na verdade, seguindo a doutrina ensinada por Cristo e seus apóstolos. A carta destaca a importância do amor entre os crentes como um reflexo do amor de Deus. João adverte para não receber em casa ou dar apoio àqueles que ensinam heresias, pois isso pode ser uma forma de concordar com seus ensinamentos errados. No final da carta, João diz que pretende visitar a igreja para que o seu gozo seja completo. Em resumo, 2 João é uma chamada à ação para que os crentes permaneçam firmes na doutrina cristã, rejeitando falsos ensinamentos e andando na verdade e no amor. Bem, vamos à leitura? 2 João 1. Prefácio e saudação. O ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Amor fraternal, falsos doutores. Muito me alegro por achar que alguns de seus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos,
que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espere ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.